importante oferecer aos bebês uma variedade de alimentos. Mas quais são eles e como fazê-los comer? Esses e outros assuntos nós estamos discutindo aqui no Educação. Esse é o segundo bloco do programa. No finalzinho do bloco anterior, eu pedi para a Suzana lembrar e lembrando aí no intervalo as experiências com a Ana Clara, que tem 1 ano e 7 meses, come de tudo. Como é que foi essa introdução alimentar com ela? Foi tranquilo, não foi? Você respeitou esse tempo dela, como a Michele falou? Da minha parte, sim. Mas tinha toda a ajuda da minha mãe também, porque eu voltei a trabalhar. Então tinha essa questão de ter que fazer a minha mãe, com a cabeça de papinha, entender a minha opção pelo BLW. Fazer diferente, fazer em pedaços, fazer separado. Então, para ela foi um pouco mais complicado isso. Mas a gente, desde o início, a gente apresentou, sempre fez a alimentação, tudo os legumes. A gente cozinhava separadamente, até mesmo para não ter mistura de sabores na hora do cozimento. Na hora de oferecer para ela, sempre em pedaços. Minha mãe, infelizmente, às vezes acabava dando uma amassada. A fruta, às vezes, ela oferecia também cozida, para não ficar aquela dificuldade do engasgo. Né? O medo dos meus pais maiores. Mas sempre foi muito boa a aceitação dela. Ela sempre foi muito curiosa com todos os alimentos que a gente apresentou. Fruta, paixão até hoje, todas elas. Legumes, ela ainda foi um pouco mais complicadinha no início, mas estava conhecendo, né? Difícil também Exatamente, largar. é interessante falar isso, né? Quer dizer, tem um momento de conhecer, né? Nem sempre a gente começa gostando muito de uma coisa. Por exemplo, eu detestava, eu não gostava de comida japonesa. Eu olhava aquele sushi, sashimi e falava, gente, que troço sem graça. Hoje, às vezes, eu tenho desejo. Eu falo assim, nossa, que vontade de comer uma comida japonesa hoje. Tem muito isso, né? Essa questão, Michele, a Suzana usou uma sigla aí, BLW. O que é BLW? BLW vem do nome em inglês, que é Baby Led Weaning, e a gente traduzindo para o português significa o desmame guiado pelo bebê. E aí a gente vai considerar desmame todo o evento que se inicia com a primeira oferta de alimento sólido até o momento que a criança e a mãe decidem que é hora de parar de amamentar. Então, é um evento a longo prazo, né? A gente considera a fase de introdução alimentar, ela vai de 6 meses até os 2 anos de idade. Mas o desmame, ele ainda pode acontecer depois disso. Na verdade, até se recomenda que aconteça depois disso. Como o nome do BLW diz, né, quem guia todo esse processo de introdução alimentar é o próprio bebê. A gente dá a oportunidade, oferecendo os alimentos saudáveis e num formato e textura de acordo com o desenvolvimento daquela criança, nas fases de desenvolvimento. E é a criança que vai se alimentar sozinha, agarrar aquele alimento, conhecer, levar à boca, aprender a mastigação, aprender a engolir, vai comer no tempo dela. O BLW e Introdução Alimentar Participativa são a mesma coisa? Não. Porque o BLW, ele na verdade, quando a gente fala de BLW, o processo todo é realmente guiado pelo bebê. A gente interfere o mínimo possível. Então, na verdade, o papel do adulto é só dar a oportunidade. Então, a criança vai comer o quanto quer no tempo dela. Toda a transição do leite materno ou do leite artificial para o alimento sólido vai sendo guiado no tempo daquele bebê. Na introdução alimentar participativa, a gente guia um pouco do processo, porque tem uma oferta na colher, tem às vezes um número de refeições já pré-estabelecido, e a gente deixa que a criança participe com algumas escolhas. Né? Mas o processo O que você sugere enquanto especialista, Michele? O que funciona melhor para a família. Que funciona melhor para a família. Inclusive, mas o importante é ter em mente o quê? Então, dentro disso aí. O importante é ter em mente que o mais importante da introdução alimentar, da introdução alimentar, né, é que seja feito com respeito e de maneira agradável. Porque foi o que eu falei no primeiro bloco, né? É a criação da relação com o alimento. Porque vê se eu estou errada, a Adriana também pode responder essa pergunta.
como a gente falou, né? Às vezes a gente, no momento, tá experimentando, tá conhecendo, você não sabe muito bem se gosta, se não gosta, depende do teu dia, né? Com o bebê acontece a mesma coisa. E aí, de repente, a mãe, eu acho que é isso que você está dizendo, fala assim, não, tá vendo? Ele não gosta de espinafre, já pega, né? Não gosta. Então tem que gostar. E aí aquela experiência que é do conhecimento, né, da exploração, passa a ser uma experiência traumática. Aí ele não vai gostar mesmo, porque aí toda vez que ele vir aquele negócio, com aquele cheiro e tal, ele sabe que pode vir um ato violento, agressivo. Dali, é isso? Sim, é isso, perfeito. A gente não pode esperar que a criança, logo nas primeiras ofertas, goste de tudo. Ela estava até então recebendo um único alimento, o leite. Seja ele leite artificial, seja ele o leite materno, mas um único alimento, uma única textura e um sabor. O leite materno até varia um pouco de sabor, mas é um sabor pouco variável. E aí, de repente, vinha aquela gama de texturas, de cores, de sabores. Aquele bebê precisa se acostumar com aquela novidade. Então a gente precisa, com muita tranquilidade, oferecer diversas vezes e dar oportunidade para que no tempo dele ele se acostume e vá tomando gosto e aumentando a quantidade. E isso é gradativo mesmo, não precisa ter pressa nesse processo. Aliás, quanto menos pressa a gente tiver, melhor é para que a criança consiga criar uma boa relação. É óbvio que nem sempre a gente consegue fazer com toda essa calma, né? A gente sabe que a maior parte das mães volta a trabalhar, na maioria das vezes muito cedo, né? E eu acho que isso até atrapalha um pouco o processo. Então a gente tem que tentar tranquilizar as mães naquilo que eu falei, né? O leite, ele continua sendo o principal alimento até 1 ano de idade. Então se a criança não comer, tudo bem, ela tem um leite que vai dar conta de... O que a gente precisa acompanhar o crescimento, né? Então pesar aquela criança, medir. Se ela tá ganhando peso, tá se desenvolvendo bem, crescendo, ela tá recebendo o que precisa. Então a gente continua com a apresentação e esperando que no tempo dela ela vai se acostumar com aqueles alimentos e vai começar a comer melhor. O horário da amamentação tem que ser diferente do horário das refeições? Não. Até 1 ano de idade, a recomendação é que o leite materno seja oferecido em livre demanda. Mesmo que seja próximo do horário da refeição. A gente tem estudos que mostram que a criança mamando antes ou depois da refeição, a ingestão alimentar naquela refeição não muda. Até porque no início da introdução alimentar, aquele alimento ele tem muito mais um caráter exploratório do que um caráter de matar a fome, né? A criança não sabe ainda que aquilo mata a fome. Para ela, que mata a fome é o leite. Então, quando ela tiver fome, ela vai buscar o seio da mãe ou ela vai pedir a mamadeira. Ela vai comer aquele alimento no início porque ela gosta da sensação. Talvez ela não goste e ela recuse, mas tudo bem, ela precisa se acostumar. Então, não faz diferença a gente amamentar antes ou depois da refeição no que a criança ingere. Não tem problema nenhum. Não. Você vê muita gente no consultório perdidinha em relação a isso? Perdidíssima. Eu acho que é porque, além de tudo, quando a criança apresenta alguma falha, alguma dificuldade no desenvolvimento, né, em geral, tudo fica mais difícil. Então, o olhar dos pais sobre o filho tem um tom de pena, tem um tom de decepção, tem um tom... Emocionalmente vai estar diferente do que uma criança no desenvolvimento típico, né? Então, a relação deles com essa criança é diferente. Então, inclusive na alimentação, isso é outra coisa que interfere. Então, como eu comecei a falar, assim, eu sempre coloco o tópico alimentação, porque dali, primeiro, você descobre as impressões gerais da família com o filho, né? Como é que eles veem esse filho, se vem falas como ele não gosta disso, ele não come isso, ele não faz isso, muito fechadas, muito duras até, né? Independentes do quanto eles ofereçam, né? Eles não olham o lado dele, o foco ainda está muito no filho, no problema do filho, na falha do filho. Isso também é revelado nesse tipo de questão. E outra é a cultura da família, com várias pistas, com várias dicas, coisas que eles contam de como acontece a alimentação, como que está o desenvolvimento da criança da alimentação, desde que se foi amamentada no seio ou não, já revela pra gente como funciona essa dinâmica familiar da família. Isso. Suzana, tem alguma coisa que a Ana Clara não goste de jeito nenhum? Você fez isso direitinho? Eu sei que você seguiu muita coisa que a Michele te falou, né? Muitas das orientações da Michele, mas teve alguma coisa que se ofereceu e que ainda assim até hoje ela não goste? Não. Tem fases, por exemplo,
que ela tá amando o inhame. Daqui a pouco ela vai querer, não quero mais o inhame. Aí passa um tempinho sem querer o inhame. Mas vai estar louca pra comer a cenoura, que antes ela ficou um tempo sem querer. Ela namora com a comida, então, namora. Né? É um namoro. Teve um lance muito engraçado de uma vez que a gente foi a algum lugar juntas e a Suzana sacou um potinho de quiabo pra Ana Clara comer. E as pessoas do lado ficaram chocadas. E ele vinha com a baba toda dele. E a Ana Clara se acabando, lambuzando, como se aquilo fosse um chocolate, né? Uma batata frita. E ela comendo aquele quiabo e as pessoas assim, umas super admiradas, achando lindo, né? Nossa, que legal ela comer quiabo. E outras achando, coitada, gente. Por que você não dá comida de criança? O coitado Sem demais. quiabo, né? Coitado, não vai comer isso. Ou então assim, mas tá comendo porque ainda não conhece o chocolate. Isso, tem muito essa fala, né? E é isso, por enquanto, eu não vou apresentar de jeito nenhum pra Clara. Realmente. Quiabo, ela já não tá gostando mais. Já E acabou foi com o uma namoro. paixão, acabou com o namoro. Quiabo baba muito, né? Legal, né? Me conta agora no finalzinho do programa, qual foi o alimento mais difícil, ou qual foi o maior desafio que você passou nesse processo todo? Um momento assim que de repente você tenha parado e falando assim, caramba, isso eu não vou conseguir, ou isso não vai dar certo. Me conta assim, algum momento teu que tenha sido difícil, né? Realmente difícil, né? Mais do que o que a gente já falou aqui das dificuldades comuns que se pode prever. A dificuldade pode ser da minha parte? Pode, claro, claro. Porque a dificuldade maior até mesmo foi para eu apresentar para ela o tomate. Eu tenho preconceito com o tomate. Coitado do tomate! Por quê? Ele é cheio de sementes, cheio de carocinhos. Eu não gosto de tomate. Então eu sempre achei aquilo muito difícil para eu poder apresentar para ela. Como que eu ia apresentar uma coisa que eu não suporto? Ela ia querer que eu comesse, porque ela faz isso, ela pega e coloca na minha boca. Isso é uma coisa que eu não ia aceitar de jeito nenhum, ela colocar na minha boca. Nossa, e aí? Mas como é que você fez? Pior que depois, quando eu apresentei, ela experimentou e não quis parar de comer. E aí até você começou a comer o tomate, não? Não. Poxa, esse é um final tão bonito, um final feliz, assim, tipo, eu apresentei, eu tava esperando isso, né? Porque eu fico com aquela coisa hollywoodiana esperando um final feliz. Isso. E até comecei a comer tomate por causa, mas não rolou. Não, mas eu, graças a ela, comecei a comer mais legumes, que eu também fugia. Não sei se por causa da minha vida de papinhas, mas eu nunca gostei de legumes, verduras, frutas já também não era muito, mas eu comia frutas. Mas com certeza mas ela tá te por ensinando ela, nesse processo eu busquei aí. me alimentar bem mais. E como que eu posso oferecer para ela e eu não comer? Exatamente, é a coisa do exemplo. Porque tem coisa que a gente não gosta mesmo. Eu já aprendi aqui no programa ouvindo alguns especialistas. Tem coisa que a pessoa não gosta mesmo, é o paladar, a pessoa não gosta. E tem coisa que a pessoa diz que não gosta porque não teve uma experiência com o alimento de formas diferentes, de forma agradável, como vocês mesmas estão dizendo. Então, acho que foi uma oportunidade aí para você aprender também. Gente, o programa foi muito legal. Tem muita coisa pra gente discutir. A gente vai fazer uma série desse programa. Eu quero muito que vocês voltem e a gente continue esse papo, porque tem muita dúvida por aí. Eu sei que o pessoal que tá em casa, mas não perguntou aquilo, não perguntou aquilo outro. Acompanha, porque vem mais coisa por aí. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Obrigada. O nosso programa fica por aqui, mas na semana que vem nós vamos continuar a discutir a alimentação de bebês. Como eu falei para vocês, vem muito mais novidades por aí. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até a próxima. Eu me lembro de uma situação que eu estava contando a história da Chapeuzinho Vermelho para o meu filho. Na época ele devia ter quase 3 anos de idade. E aí eu contando aquela passagem que a mãe da Chapeuzinho fala para ela tomar cuidado na floresta porque tem um lobo solto, né? Rondando por ali. Aí ele me parou e falou, mas mãe, se a mãe da Chapeuzinho sabia que tinha um lobo pela floresta, como é que ela deixou a Chapeuzinho ir sozinha?
Então, quer dizer, já interpretando, né? Entendendo que uma mãe não deveria deixar a filha ir se era perigoso e a Chapeuzinho era uma criança, né? Então, as crianças entendem sim.